que às vezes os pais eles acabam provocando um trauma no filho sem saber, e mesmo quando ele está na barriga. Meu Deus. Olha lá, né? Chá revelação, hoje em dia com tantas cores. Aí você olha lá os videozinhos e os pais e as mães, um triste porque é menino, o outro alegre porque é menina, a avó porque não gostou. Aí eu fico imaginando como é que aquela criança, quando tiver 5, 6 anos, 7, assistindo aquele vídeo, olhando assim, aquela pessoa me rejeitou, eles não queriam que fosse menino. Então ali já começa um processo, né, onde a criança já não se sente bem-vinda. Então, começa ali, né? Essa é uma dor do passado de uma criança que nem pediu por isso, mas que o marketing, né, precisa vender, você precisa fazer esse chá revelação. Eu não sou contra o chá revelação com as cores, mas eu sou contra a gravação, principalmente de cada um falando o que é, o que não é, o que você quer que seja. Agora, assim, quem deseja um filho, tanto masculino quanto feminino, deseja uma criança. E cuidar de uma criança, desenvolver ela para a vida. Eu acho que é isso. Então, antes de ficar desejando, eu quero menino ou menina, já vem com preferências e essa criança já vem com uma história que não é ela e que ela também não escolheu, tá? Então, fica aqui a deixa. Nossa, muito bom, muito bom. E faz total sentido que, É, do passado, né? Porque até no comecinho, ela nem ainda se apresentou, eu, peraí, deixa aqui que vamos aproveitar esse momento. Até para as grávidas, né? Porque, como você disse, o marketing precisa vender e é um momento que você quer celebrar, você quer saber, você quer que a família inteira saiba, seus amigos saibam todos juntos, né? E a gente até recebeu o nome dela é Fernanda, ela é da medicina germânica, uhum, onde ela estuda realmente ali a fecundação. E a partir do zero já é um passado. Então é, já tá de 3 meses, já existe, essa criança já tem um passado. não precisa nem 3 meses, né? Vamos lá. Você engravidou, você vai lá e conta pro teu marido. Ele fala, faz de conta que não foi Hum. nada. Aí você já fica lá, como? Não ficou nem feliz com a minha gestação, a criança já está sentindo se ela é rejeitada ou não, né? Nossa. Porque a nossa história, porque a gente quer ser bem-vindo em todo lugar. Toda pessoa que eu atendi na minha vida, tanto na psicologia quanto em outras áreas que eu atuava, todo mundo buscava reconhecimento. Todo mundo queria se sentir especial, queria sentir que tinha valor ou algo para agregar para a vida. E normalmente, quando fala assim, mas nem ficou feliz, aí quando a gente está no processo terapêutico, a gente vai trabalhar com a pessoa, mas tá, vamos entender por que teu pai respondeu dessa forma. Que a tua mãe contou, porque aí também tem esse problema, né? As mães contam do jeito que elas entenderam, mas não entenderam o contexto do porquê o outro falou, né? Vamos lá, de repente ele estava cheio de dívida e ficou pensando, é mais uma criança, eu não tenho dinheiro para pagar, sei lá, o enxoval do jeito que eu queria, porque nunca a pessoa quer o mínimo, ela quer o máximo para aquela criança. E a criança não vai entender isso, porque o pai e a mãe não explicaram para ela o contexto das coisas. E até porque uma criança também não entende o contexto das coisas. A gente vai entender o contexto quando a gente vai lá com 12, 13 anos, malemar, porque hoje em dia, se você ainda deixar a criança nesse processo de imaturidade emocional, pode ser que com 21, 25, ela ainda não tenha essa capacidade, né, de entender o contexto da situação, onde aquilo foi dito. Então, quando a gente trabalha as dores do passado, a gente sempre vai voltar com essa pessoa para aquele momento, para entender o contexto. E também entendendo que nem toda mãe fala a verdade para o filho e nem todo pai fala a verdade para o filho. Porque antes do filho tem uma relação de casal. E se o casal não está bem, quem vai sentir o impacto disso é o filho. Por isso que no sistema a gente não fala mal nem do pai nem da mãe. Por quê? Porque este filho é feito desse pai e dessa mãe. Então, toda vez que ele fala mal do pai ou da mãe, ele está falando mal dele. Então, é um problema de autoestima que não tem processo terapêutico que dê conta. Na psicoterapia convencional, às vezes a pessoa só fica falando da dor dela, da dor dela, da dor dela. Então, mas ela não consegue ter empatia para ver por que aquela mãe foi dessa forma, né? Como era a relação com a avó, como era a relação dela com os homens, né? Antes do pai. E quando você começa a fazer essa pesquisa, você vai percebendo que tinha um monte de coisas que não foram ditas, de informações que foram distorcidas, de histórias que aparecem e que você não fazia ideia. Então tem muita coisa assim que fica escondida, mas que aparece ali a partir da gestação. A primeira gestação é a mesma coisa que a segunda? Não. É a mesma coisa que a terceira? Não. Cada filho é um filho. E cada filho também diz de um momento histórico que estamos vivendo. Seu filho vai nascer, sua filha, né? Vai nascer no momento de eleição no Brasil. Nossa, é verdade. É a Bem no mesma mês, coisa? bem no mês ainda. Então, é a mesma coisa do que nascer fora num ano que não seja a eleição? Provavelmente é bem diferente. O nível de estresse é diferente. A insegurança que a gente tem nesse contexto que a gente está hoje é muito diferente se for estamos numa estabilidade financeira, o Brasil está crescendo. É muito diferente.
Uau, En- então, então é, e o passado que você trabalha, você busca já, a gente acabou entrando ali na gestação, né? Mas que é o então, começo de tudo? pois é, começou bem certinho, viu? E o teu trabalho, ele já vai nessa raiz mesmo. É, exatamente. Eu nunca vou trabalhar só com o sintoma, né? Trabalhar com o sintoma é você usar uma técnica para sair a dor deste momento. Não, a gente Uhum. volta lá para aquele momento, faz um trabalho, né, de ressignificação emocional, faz um trabalho de entendimento, primeiro a nível racional, porque primeiro a gente tem uma resistência. A gente precisa primeiro da razão, entender. Quem precisa entender é meu cérebro, precisa entender. Mas é justamente no sentir que a gente transforma os sentimentos dentro da gente. A gente transforma aquele momento que foi ruim, de algo distorcido, e a gente consegue ver amor, né? O que eu digo é qual era a intenção da sua mãe quando ela fez isso? Qual era a intenção do seu pai quando ele fez isso? Então, quem estava brigado era o teu pai e tua mãe, ou era o casal? Era o homem e a mulher que também eram feridos, né? Estavam feridos pelas relações que tiveram com seus próprios pais. Por isso que muitas vezes uma mãe, antes de ser mãe, ela precisa curar a relação dela com a mãe dela. E muitas que eu já atendi fizeram esse processo durante a gestação e foi lindo. Porque eu só consigo ser uma mãe que também coloca limite para o filho se eu entender que o limite que minha mãe me passou também foi necessário. Agora, não, o limite que minha mãe deu era ruim, tudo nela era ruim, então você vai querer fazer o oposto daquilo que a sua mãe fez. E tudo que é o oposto é a rebeldia, é o 880. Além de gerar ansiedade, que 880 é um pensamento distorcido, é, você também vai estar fazendo contra, como tudo que você fez não foi bom. Então eu faço justamente o contrário. Toda vez que a gente faz o contrário, a gente abre mão daquilo que foi bom. E abrindo mão daquilo que foi bom, o que, que a gente tem? Um caos. Uau. Então, assim, a visão sistêmica, ela é sistêmica mesmo, ela vai olhar para todas as áreas. E a gente não foca só no ego, né, no eu. Então, porque quem sofre é meu ego. Ah, eu não queria que tivesse acontecido isso comigo. Você não poderia ter feito isso comigo. Você não Sempre poderia ter eu. falado isso, porque sou eu que sofro, é o meu ego que sofre. Agora, enquanto ser humano, todo mundo tem ego, né? Todo mundo queria ser bem tratado. Mas a vida não é assim. A vida não é cor-de-rosa. A vida tem múltiplas cores.